Irmão, o vídeo de hoje é sobre uma parada muito interessante. Afinal, exatos um mês atrás eu fiz vídeo do Android 10 puro no Galaxy S10e, onde foi um vídeo educativo explicando tudo o que você perderia ao instalar uma ROM pura no Galaxy S10e. E menos de um mês depois do meu vídeo, a equipe da Lineage OS disponibiliza a Lineage 18.0. Super parecida com o Android 10 e com muitas funções perdidas da One UI. Sejam humildemente bem-vindos ao vídeo de hoje. Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! Com uma capa gigantesca da Supcase que em breve eu vou fazer vídeo pra vocês, mesmo que irreconhecível, o vídeo de hoje é sobre o Android 11 no Galaxy S10e, o Android 11 puro, feito pela equipe da Lineage. Batendo uma média de 420 mil pontos no Antutu Benchmark, sendo 171 mil pontos só de GPU, a primeira novidade que a gente encontra no novo Android 11 é a tela de recentes, sendo muitas novidades envolvidas. A primeira, quando você abre a sua tela de recentes, você vai encontrar um atalho para você tirar prints, e com isso você não precisa apertar a clássica sequência de botões, que num futuro a longo prazo poderia danificar os botões do seu dispositivo. A segunda novidade da tela de recentes é em relação às animações do wallpaper. Se você prestar atenção nos wallpapers e não na tela de recentes e nos meus movimentos em si, você vai ver que ele está se mexendo, e isso acontece com a sua barra de status e a sua barra de recentes. A terceira novidade em si é em relação ao tamanho, que ficou bem maior, e uma novidade do Android que as pessoas esperaram muito por isso, era a possibilidade de usar os gestos do Android 11 com qualquer launcher. No caso aqui eu estou usando uma Poco Launcher, vocês devem reconhecer a interface em si, e agora no momento que eles baniram o Quick Step, você vai conseguir utilizar os seus gestos em qualquer launcher que você estiver utilizando, sem que duas launchers fiquem rodando em segundo plano, isso é muito importante. E em relação à interface em si, a gente tem um novo menu de desligamento. Sem querer ser hater, particularmente eu achei esse menu muito feio, mas aproveitando esse menu, a gente consegue ver uma parada muito insana, que é o tempo de boot do Galaxy S10e nessa ROM com Android puro. Depois que ele passa da boot logo, é coisa que você conta de tipo 5 segundos. Passou da boot logo, ligou. Eu vou tentar deixar até sem cortar, ele já fez o barulho dele e pronto. Terminou o boot. De 5.700 MB de memória RAM, houve uma queda para 5.396, onde basicamente realocaram essa memória em algum lugar que eu ainda não sei te dizer qual é. No momento que você escolhe instalar uma ROM com Android puro num Galaxy S10e, outra perda absurda que você tem é nas câmeras. Afinal, você não vai ter mais os aplicativos da One UI e vai ficar à mercê da OSP Câmera, que é a câmera utilizada nos aparelhos com Android puro. Você pode tentar pedir socorro para uma Google Câmera da vida, onde você até consegue funções como abertura variável, mas infelizmente não. A Google Câmera não substitui a câmera original, e numa ROM com Android puro você vai continuar tendo uma experiência inferior, infelizmente. A nova barra de status do Android 11 é muito interessante, onde as notificações que fazem barulho ficam sempre em cima, e aqui embaixo você tem as notificações silenciosas. Em relação a bugs, 90% das funções funcionam normalmente, o único bug que você vai presenciar aqui são das funções Voa LTE e Voa Wi-Fi. Beleza, o que significa isso? Voa LTE é chamadas por 4G e Voa Wi-Fi chamadas por Wi-Fi. No fórum oficial da ROM você vai ter download para toda a linha Galaxy S10. Então de certa forma é interessante que você entenda. Beyond 0 LTE é o Galaxy S10e. Beyond 1 LTE é o Galaxy S10 comum. Uma parada que infelizmente eles tiraram do novo Android 11 é a barra de navegação do Android Pie, que ficava entre os gestos e os 3 botões clássicos. Barra de navegação que de certa forma eu curtia muito, cara. Era essa número 2 aqui. Se ao instalar uma ROM com Android puro você tem uma perda considerável nas câmeras, você tem um ganho energético bem interessante. Ainda mais para aparelhos como o Galaxy S10e, por exemplo, que é muito criticado por ter uma bateria bem ruim. Entretanto, mesmo com esse ganho energético, eu ainda não recomendaria, sinceramente. O Android 11 trouxe um novo shape de ícones para os Adapt Icons, tudo isso somado num sistema que gasta uma média de 12 GB da memória interna e que tem uma das coisas mais tristes que eu sinto utilizando essa versão do software em si, que é aquela sensação que não houve mudanças, onde você navega pela interface e fala, nossa, que droga. O mesmo esquema de configurações introduzido no Android Pie, o mesmo esquema de barra de status introduzido no Android Pie, o mesmo esquema de temas introduzido no Android 10, com uma ressalva que é exclusivo apenas para os Pixels e para os usuários de Custom ROM. É uma situação de certa forma meio complicada para mim. Eu ainda uso e gosto de ROMs customizadas, mas infelizmente não com Android puro, cara, onde até os clássicos easter eggs que o Android tinha
eles conseguiram estragar. Bom, acredito que eu tenha mostrado boa parte do que eu queria aqui, que basicamente era só o sistema rodando no aparelho e os pontos positivos e negativos que você possa ter instalando uma ROM dessas. Eu tô ligado que por causa da capa da Supcase meu aparelho tá bem reconhecível aqui, mas é um S10e mesmo, tanto que você não ia achar uma capa da Supcase para um S10e falso. Aplicativos como o Antutu Benchmark e o CPU-Z mostram isso numa boa, e basicamente o vídeo de hoje foi esse. A gente tá caminhando para um ambiente não muito legal com Android, esse é o Android 11, essa é a Lineage 18, numa versão feita dia 6 de outubro, e se ela não for ruim, valorize a interface customizada da empresa de vocês. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, e foi. Amanhã tem mais, irmão. Tamo junto, toca aqui. Ei, toca aqui.